A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Nosso objetivo é te aproximar mais de Deus, através de mensagens e experiências que vão edificar a sua vida. Deixe seu pedido de oração nos comentários e vamos ao vídeo. Hoje nós vamos falar sobre uma das manifestações do fruto do Espírito que é mais esperada em um filho de Deus. É uma das características que o mundo mais busca encontrar naquele que se diz ser filho de Deus. Para muitos, uma característica que não é tão difícil, mas para outros, ela precisa ser trabalhada. E nós vamos abordar formas de trabalharmos essa característica do fruto do Espírito, que é a bondade. E para começarmos, vamos responder a uma pergunta. A palavra do Senhor diz que Deus é bom. Mas como a bondade de Deus se manifesta? Em 1 Crônicas 16:34 está escrito: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então a bondade do Senhor se manifesta através desse versículo que nós lemos, em que o amor dele dura para sempre. Não é um amor passageiro. Quando nós nos achegamos a ele, podemos ter certeza de que o amor dele por nós vai durar para sempre. Não será finito, como de muitos relacionamentos que nós vemos hoje. Nós já podemos observar que sempre que se fala em bondade, algo vem na sequência. Não há como dizer que alguém é bom sem que essa pessoa manifeste atitudes de bondade. Talvez alguém possa dizer de si mesmo que é uma pessoa boa. Nós muitas vezes ouvimos essas frases, né? Essas assertivas. Eu sou uma pessoa boa, fulano é uma pessoa boa. Mas a bondade, ela não é algo estático, ou o simples fato de ela ser uma pessoa comum, que não mata, que não rouba, que não faz atrocidades. Muitas vezes, quando uma pessoa chama outra de boa, de uma pessoa boa, às vezes ela está querendo dizer isso, que ela não é uma pessoa ruim, que ela não é uma pessoa má. Porém, ser bondoso, ser bom, não está ligado ao que a pessoa não é, mas na verdade está ligado ao que ela é, ao que ela faz. Não ao que ela é, mas o que ela faz, as suas ações, as suas atitudes. Para que alguém possa realmente ser considerado uma pessoa boa, ela precisa manifestar isso. Quero também lembrar que Jesus, quando foi chamado de bom, ele disse que só Deus era bom. Por quê?
porque há uma diferença entre a bondade de Deus e a nossa bondade. Nós podemos entender isso quando nós olhamos para uma roupa, por exemplo, uma camiseta. Uma camiseta de cor branca. Aquela camiseta ela é totalmente branca. Não existe nenhuma mancha nela de outra cor. Então eu posso dizer que aquela camiseta é branca. Mas quando eu tenho uma outra camiseta que é branca, mas ela tem listras pretas, eu não posso dizer mais que aquela ali é uma camiseta branca. Eu tenho que dizer que ela é uma camiseta branca e preta. Então, Deus, em todas as suas atitudes, Ele manifesta bondade, porque Ele é bom na sua totalidade. Ele é integralmente bom. Mas nós não. Nós manifestamos atitudes de bondade, mas em certas ocasiões nós não manifestamos bondade, mas maldade, porque ainda há em nós a luta da carne e do espírito. Então, às vezes, eu quero ser boa, quero ser bondosa para alguém, mas às vezes a minha carne não quer que eu seja, e por eu não estar espiritualmente forte o suficiente, eu acabo não exercendo aquela bondade e deixando de fazer aquilo que eu deveria fazer, ou seja, eu manifesto maldade, ou eu realmente acabo tendo uma atitude má, que depois vou me arrepender, provavelmente, né? Estou falando aqui de pessoas que são filhos de Deus, que estão buscando a Deus. Então, se a pessoa erra, ela tem uma atitude má, daqui a pouco ela vai se arrepender daquela atitude que ela teve. Mas Deus não. Deus, Ele é íntegro na sua bondade. Ele é integral nisso. Então, como aquela camiseta branca, ela é totalmente branca. Sendo assim, existe apenas um que é realmente bom, que é Deus. Nós, humanos, somos bondosos ou não, mas ser bom é somente Deus. Em Êxodo 33:19, Deus respondeu a Moisés: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, aqui nesse versículo, como eu consigo enxergar a bondade de Deus? Ela é vista através da misericórdia e da compaixão. Então, todas as vezes que Deus é misericordioso com alguém, em alguma situação, como ele foi ali no caso aqui do pessoal, do povo do deserto, né? Ele poderia ter matado todo mundo, mas ele exerceu a misericórdia, ele teve compaixão. E quando ele exerce o juízo, não significa que ele não está sendo bom, mas sim que ele está sendo justo. Sendo o juiz, um juiz seria mau se ele julgasse um assassino como se fosse um inocente. Então, quando Deus exerce o juízo, como ele exerceu várias vezes na palavra dele e exerce até hoje sobre a terra, ele está sendo bom. Por quê? Porque através daqueles maus sobre quem ele está exercendo um juízo, através daqueles maus, os bons estão padecendo. No livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, ele diz:
sobre a ira do Senhor contra Nínive. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Então, o título desse capítulo é A ira do Senhor contra Nínive. Ou seja, Deus, Ele é um refúgio. Como aqui a bondade dele está sendo manifesta? Sendo Ele um refúgio em tempos de angústia. Então, todo aquele que busca o Senhor encontra nele um refúgio, encontra alívio, refrigério, bonança, resposta. Então, a bondade dele se manifesta sempre que ele, aquilo que o ser humano precisa, ou que a terra precisa, quando há uma busca a ele, porque ele só pode se manifestar, ele só se manifesta na medida em que há uma busca, uma petição, um clamor, uma necessidade que é levada até ele. E agora uma segunda pergunta: como a bondade humana pode ser manifestada? Em Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, a bondade humana, como eu disse, ela vai se manifestar através de uma atitude. E aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo diz que a bondade ela tem que ser manifesta através do perdão, porque Deus me perdoou, Deus nos perdoou em Cristo. O que significa isso? Significa que Ele deu o seu Filho para morrer, para que eu pudesse ser perdoado. Sem essa morte, sem esse sofrimento, eu jamais obteria o perdão. Ou seja, Ele fez o máximo que se podia fazer por mim. E a única coisa que Ele quer de mim nesse sentido é que eu libere o perdão. Ele não está pedindo que eu mate meu filho, que você mate o seu filho. Ele não está pedindo que você morra. Ele não está pedindo que eu morra. Ele está pedindo que eu libere o perdão. O que é liberar o perdão? É isentar do pagamento da dívida. Então, alguém me fez mal. Aquela pessoa me deve. Fica dentro de mim o sentimento de dívida, de que aquela pessoa me deve alguma coisa, ou ela me deve uma desculpa, ela me deve uma retratação, ou ela me deve uma indenização, ou ela me deve alguma coisa. Então, o que ele está dizendo é que o que ele quer de mim é que eu perdoe da mesma forma que eu gostaria que ele me perdoasse. Em Provérbios 11:17, a palavra do Senhor diz: quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. E no mesmo capítulo de Provérbios, no versículo 19, está escrito: quem permanece na justiça viverá. Mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Em Hebreus 13:2, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos. Claro que nos dias de hoje,
A gente tem que tomar muito cuidado, porque antigamente as pessoas tinham como hábito acolher em casa os estrangeiros. Mas hoje nós não fazemos isso, né? Chega uma pessoa na cidade, a gente vai acolher aquela pessoa. Não. Mas sempre que estiver ao nosso alcance, acolher alguém que a gente sabe que é uma pessoa de confiança, ou alguém que Deus nos mande acolher, então nós não devemos deixar de fazê-lo. Então, a bondade do homem, ela deve se manifestar, ela pode se manifestar de muitas maneiras. Outras formas seriam fazendo pelo outro o que ele precisa. Então, sempre a bondade ela vai se manifestar quando eu faço pelo outro não aquilo que eu acho que o outro precisa, mas aquilo que realmente o outro precisa. Por exemplo, na questão aí de um empréstimo. Às vezes, uma pessoa tem dificuldade, ela vai pedir para você emprestado. Só que às vezes a dificuldade dela é tão grande que ela vai demorar muito tempo para poder te pagar. Quantas pessoas já passaram por situações assim, de ficarem muito tempo em dificuldade, anos em dificuldade financeira. Então, às vezes, a bondade que você vai exercer para aquela pessoa não é somente emprestar. Na verdade, não é emprestar, é dar. Porque assim você está, além de suprir a necessidade imediata dela, você está tirando da mente dela uma preocupação que é de te pagar. Outra forma é olharmos mais para a necessidade dos outros do que para as nossas necessidades. Porque nós temos muito hábito de olhar para as nossas necessidades e acabamos olhando pouco para as necessidades dos outros. Às vezes a pessoa está dentro da nossa casa e a gente não conhece a necessidade dela. Às vezes a pessoa está dentro da nossa casa, está passando uma luta, uma dor, e a gente nem percebe. Por quê? Porque nós não temos nossos olhos abertos para isso, para percebermos a necessidade dos outros. Às vezes a gente espera que o outro fale e às vezes nem vai falar. Porque às vezes a pessoa nem quer causar um problema para você. Mas você precisa desenvolver, nós precisamos desenvolver esse olhar. Outra forma é sendo alguém que os outros podem contar. Será que quando alguém precisa de ajuda, ele pensa em quem? Porque às vezes a gente vê isso como peso, né? Às vezes a gente pode ter uma forma de ver isso como algo ruim, não como algo bom. Quando a pessoa precisa, é em mim que ela procura, é em mim que ela procura. Mas se isso está acontecendo, é um bom sinal. Significa que você é alguém que aquela pessoa vê que pode contar. E isso se tornar algo em nós, um motivo de alegria, não de peso, não de tristeza. Porque Deus é alguém que a gente pode contar. Sempre que a gente precisa de ajuda, não é a Ele que a gente recorre, não é a Ele que a gente pede. Será que se a gente fosse anotar assim no caderninho tudo que a gente pede para Ele todo dia, quantas coisas não seriam, né? Ó Deus, me guarda, ó Deus, me protege, guarda meu filho, guarda meu marido, guarda a esposa, guarda, Senhor, a casa, guarda o carro, Senhor. Senhor, me ajude no trabalho de hoje. Senhor, eu não consigo fazer essa tarefa. Nossa, tantas coisas que a gente pede para Ele e a gente nem percebe, porque Ele é alguém que a gente pode contar. Será que os meus amigos sabem que podem contar comigo?
Será que os seus amigos sabem que podem contar com você e eles se sentem à vontade para chegarem e pedir o que eles precisam? Outra forma é se comportar como um amigo de verdade para os seus amigos. Como que isso acontece? Por exemplo, às vezes, uma amiga ouve uma pessoa falar mal da outra amiga. Aí o que ela faz? Ela vai lá na outra amiga e diz: ó, fulana estava falando mal de você, né? Ou então o irmão da igreja ouve um irmão falando mal do pastor e chega lá no pastor: ó, pastor, fulano estava falando mal do senhor. Quer dizer, o que aquela notícia vai causar no coração do meu amigo? Vai causar alegria ou vai causar tristeza? Será que eu estou sendo realmente uma boa amiga levando essa mensagem? Ou será que é melhor eu barrar essa mensagem e não deixar que ela chegue até o meu amigo, a minha amiga, o meu pastor, para poupá-los disso? Às vezes uma pessoa fala mal da outra e a língua coça e a gente vai lá e fala o que a gente ouviu. E aquilo, ao invés de fazer bem para a pessoa, vai fechar o coração da pessoa, vai entristecer, vai gerar mágoa. Às vezes, dependendo da situação, vai gerar uma coisa muito pior. Pode gerar uma raiz de amargura, que aquela pessoa vai até abrir brechas na vida dela, até para demônios, porque vai só gerando raiva, ou até chegar no ódio. Então a gente precisa ser amigos para as pessoas, ainda que aquela pessoa não seja meu realmente amigo, né? Aquele amigo próximo, mas é o meu próximo. Então eu preciso ser boa para ele. E um outro lado é falar aquilo que a pessoa, que o meu amigo está precisando ouvir. É um problema que nós temos muitas vezes. A gente sabe que a pessoa precisa ouvir tal coisa, porque aquilo lá está prejudicando, ela está tendo alguma atitude que está prejudicando a vida dela, e eu simplesmente me calo, eu não falo. Ou seja, eu estou vendo ela cair no abismo, mas eu estou calada, não estou falando nada. Uma forma de ser uma pessoa boa é olhando, vendo, ajudando a pessoa a tirar as vendas dos olhos dela. Às vezes, algumas pessoas podem não compreender, podem não entender, e talvez ela pode até se afastar de você. Mas se você viu que é o correto, que é o melhor a ser feito, deve ser feito, independente da reação daquela pessoa. Claro que do jeito certo de falar, né? Não acusando, mas falando em amor, em mansidão. Uma outra forma de ser bondoso é fazer sem esperar receber em troca. Ou melhor, sem visar os seus próprios interesses. Então, às vezes, eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas fazem as coisas para os outros e elas ficam esperando receber alguma coisa no lugar, receber de volta, ou elas esperam até um obrigado. Se eu vou fazer algo para alguém e eu não vou esperar nada em troca, eu não vou esperar nenhum obrigado. Aí a pessoa às vezes, mas isso é falta de educação. Não interessa. Da parte dela para comigo, fica com a consciência dela o que fazer. Da minha parte para com ela, fica a minha consciência do que fazer. Ser grato, obviamente, é uma coisa muito boa, mas nem todo mundo é. E às vezes a gente deixa de fazer coisas boas
porque não vamos receber de volta a gratidão que esperamos. Então, nós perdemos galardão diante de Deus, porque eu estou deixando de fazer, porque eu não vou receber. Quem está perdendo, na verdade, sou eu. E a palavra de Deus diz que o nosso coração é corrupto. E muitas vezes, quando nós vamos fazer para alguém alguma coisa, a gente sempre está ali com aquele pensamentinho, né? Eu vou fazer isso aqui para fulano, mas tem uma coisinha que eu tô querendo de fulano. Então eu tô fazendo aqui porque lá na frente eu vou pedir isso, eu vou querer aquilo. Então eu preciso desenvolver um pensamento, trabalhar o meu pensamento, refutar os maus pensamentos e tirar isso de mim. Não, eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo para receber. Eu estou fazendo pelo bem e benefício do meu próximo. É claro que a palavra de Deus diz que aquele que semeia o bem vai receber o bem, mas nem sempre vai ser daquela pessoa para quem eu fiz o bem. Pode ser que eu vou receber daqui anos, ou vou receber de outra pessoa. Eu posso também ser boa, posso ser bondosa, sendo também uma amiga para quem não gosta de mim, amando os meus inimigos. Sempre que alguém precisar de mim, e eu sei que aquela pessoa não gosta de mim, eu não vou deixar de ajudá-la, vou fazer o que ela precisa. Pois a minha bondade, ela não depende dos outros para existir. A pessoa que tem o fruto do Espírito se manifestando na vida dela, ela não depende dos outros para fazer o bem. Quando ela sabe o que é certo a ser feito, o que deve ser feito, ela vai e faz. Ela não usa muletas. Ela não fica olhando se o outro está fazendo. Ela vai e faz, porque isso flui de dentro dela. Vou agora fazer uma breve oração. Te agradeço por você ter ficado até aqui. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por mais esse dia. Senhor, que nós possamos ter fluindo de dentro de nós a bondade, que é o fruto do Espírito, que faz parte da característica do fruto do Espírito. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, que nós possamos aprender contigo sempre que o Senhor for bondoso conosco, manifestando a sua bondade em nossas vidas, sempre que nós precisamos, que nós possamos aprender contigo, Pai. Contigo, Jesus, contigo, Espírito Santo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha honrá-los, meu Deus, por essa disposição de estarem aqui ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Amém. Eu quero te dizer que eu estou orando para que o Senhor venha guardar do maligno todas as pessoas que estão inscritas nesse canal, que ouvem as mensagens, porque a maldade tem se multiplicado na terra. E Deus tem colocado no meu coração o desejo de orar para que Ele venha proteger essas pessoas. E se você ouve essa mensagem, se você é inscrito aqui nesse canal, você está recebendo essas orações. Você e sua família. Amém? E até a próxima, se Deus quiser.